Seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A graça do Senhor, tudo é pela graça. A graça do Senhor significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor, Ele nos concedeu a sua graça. Ele é santo. Ele é santo. Santo, 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 declare. Deus onipotente, cedo de manhã cantarei teu louvor. Santo, 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 Deus, Jeová triunfo, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nem
Jesus está voltando, amados. Jesus está voltando. Todas as profecias, ela está se cumprindo quase ao mesmo tempo, agora de uma proporção maior, crescente. É certo que todos sabiam que estava na Bíblia, mas não sabia que dimensão ia acontecer. Mas agora, o princípio das dores, eles já estão aí. Vocês não sabem, muitos não sabem o que é que está acontecendo e o que vem por aí. Não pensem que há refúgio mais aqui na terra. Não há. O único refúgio é o esconderijo do Altíssimo, que é o próprio Senhor. O Salmo 91 tem um versículo poderoso. Eu cito o Salmo 91 porque o Salmo 91 é um salmo muito amado e separado por muitas famílias que mesmo até não compreendem ele, não entendem nem a Bíblia, mas eles colocam ali, de certa forma eles colocam ali, acham que aquilo vai dar uma proteção para ele. Não, o que vai dar a proteção é você crer naquela palavra, você viver aquela palavra e estar dentro daquela palavra. Veja, o Salmo 91 ele é um salmo tão poderoso que só o primeiro versículo ali a gente encontra a Trindade, o Deus triuno. Veja como diz assim, o salmo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esta é a palavra Altíssimo, Deus, o Elion, o Altíssimo Deus. Mas quem é o esconderijo do Altíssimo? Quem é o esconderijo? Quem é o esconderijo do Altíssimo? Que foi que Deus proveu para o homem que estava vulnerável ao inferno, vulnerável à condenação, vulnerável aos sofrimentos terríveis que ainda virá pela frente, porque o homem, ele deixa o corpo aqui, mas a alma, ela é eterna. E eu sempre digo, onde é que você vai querer estar? Na eternidade, não passar, porque a eternidade, ela é eterna. Se Deus, ele nos criou um ser eterno, a alma nossa é eterna. Então, Deus, ele, antes de ele preparar o homem, ele proveu para o homem a salvação, porque diz que o Cordeiro foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2 e no capítulo 1, versículo 18. Amados, então o esconderijo do Altíssimo, bem-aventurado é aquele. Noé, quando veio o juízo, Noé estava no seu esconderijo. Qual era o esconderijo? Que nas águas, o juízo não alcançou Noé com a sua esposa e os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Ele estava no esconderijo porque era a arca, porque Deus assim, ele obedeceu. E ele entrou no esconderijo, no refúgio do Senhor. Então ele entrou, Davi, ele sempre se expressa: o Senhor é meu forte, o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte. Então a gente vê sempre os salmistas expressando, dizendo que o Senhor é a sua segurança. Então o esconderijo do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, é o próprio a salvação dele, é Jesus Cristo. Agora diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então o Onipotente, ele também tem o Altíssimo. Veja que ele fala primeiro da salvação, que é Jesus, que é o seu esconderijo, o seu refúgio para todos nós, mas também ele fala da sombra, a sombra do Onipotente. Onipotente é aquele que tem o único, dele detém o poder. A sombra do Onipotente. E quem é o Onipotente? Quem é esta sombra? A Bíblia mesmo dá definição, ela mesmo explica. Lembra quando o anjo ele veio trazer o recado para Maria, aquela jovem judia da descendência de Arão? Então ele veio por Deus, o anjo Gabriel, e disse que Maria teria um filho, e o nome desse filho seria colocado o nome dele de Jesus, porque ele é o Salvador. Então Maria, ela disse: mas como pode uma virgem, eu que não conheço o homem, ter engravidado?
engravidar. Eu estou dizendo destas formas para você entender. Mas aí o anjo Gabriel disse assim para ela: a sombra do Onipotente, olha aí, a sombra do Onipotente descerá sobre ti e te envolverá, e o que nascer de ti, ele é o santo. Aleluia! Então a gente vê na Trindade ali o Deus, o Todo-Poderoso, vê o refúgio de Deus, que é Jesus, e também vê o Espírito Santo, a Trindade. Está ali no Salmo 91, só naquele versículo. Então, amados, eu não sei onde é que você está buscando refúgio. Nicodemos, ele era um homem, na Bíblia diz que Nicodemos, ele era um homem muito eloquente e estava estudando para ser um rabino, e já era mestre em Israel, dito pelo próprio Senhor Jesus. Então ele tinha a sua religião, ele sabia a Torá, sabia os profetas, ele era um homem bem esclarecido, era tão esclarecido que o Senhor Jesus foi quem disse que ele era mestre em Israel. Mas porém, Nicodemos não sabia das coisas espirituais. A Bíblia, ele sabia da Bíblia como história, ele sabia da Bíblia como alguma coisa sobrenatural, sim, a palavra de Deus. Espiritual, sim, a palavra de Deus, mas ele não tinha a revelação. Ele não sabia. Ele estava perdido. Então ele foi ter com Jesus à noite, lá em João capítulo 3, e Nicodemos assim falou para Jesus: Senhor, sabemos que tu és da parte de Deus, porque homem nenhum faz o que tu fazes. Então ele viu que as evidências de um homem de Deus, ele era totalmente diferente de todos aqueles que eles tinham visto ou via antes no colegiado, vamos dizer, rabínicos da sua escola. E ele foi ter com Jesus. Jesus, sabendo o coração do homem, sabendo até que ponto Nicodemos compreendia, Jesus não disse outra coisa a não ser assim: Nicodemos, em verdade eu te digo, é necessário nascer de novo. Nicodemos questionou. Ele questionou porque ele era um bom religioso, ele era mestre e estava estudando mais para ser um exemplo para Israel, com a boa religião que ele tinha, mas estava perdido pelo próprio Senhor Jesus. Que adianta o ser humano ele ser um pastor, que adianta ele ser um líder espiritual, um professor de teologia, que adianta? Mas se ele não nascer do Espírito, se ele viver da sua própria razão, do seu racional, da sua alma. Deixa eu dizer uma coisa para você. O primeiro homem está lá em 1 Coríntios capítulo 15, o primeiro homem foi feito alma vivente. Mas o primeiro homem, Adão, alma vivente. 1 Coríntios capítulo 15. Mas o último Adão, falando de Jesus Cristo, ele, conforme eu já falei aqui, lá em Lucas, quando o anjo disse para o anjo Gabriel a Maria, e disse, então o último Adão, ele é espírito vivificante. Vou dizer de novo, o primeiro homem Adão, alma vivente. Mas o último Adão, ele não foi formado por Deus. Ele não foi formado por Deus da terra. E veja que coisa tremenda. Ele foi a própria palavra, o que fez tudo, a própria palavra, o verbo se encarnou. O verbo tomou a nossa forma, a forma humana, o próprio Deus. Então o Deus é espírito, e o homem perdeu a vida quando ele pecou ali em Adão. Agora estava não só espírito, alma e o corpo, mas ele era uma alma, o espírito e o corpo, porque o espírito de Deus, o espírito de vida tinha se retirado dele, era tão tal que ele se achou totalmente ali nu. Não viu a glória, não cumpria mais o homem. Entenda que nós, como seres humanos, nós somos da descendência de Adão, homem, mas nascido de Deus. A Bíblia diz que somos espírito.
porque nós somos espírito. Agora este espírito, ele precisa voltar para Deus, porque o corpo vai para o pó, de onde foi tirado, mas o espírito torna-se a Deus. A pergunta é: Deus que deu-nos o seu espírito para nós viver, por acaso ele receberia o espírito de volta, manchado, com pecado, impuro? De modo algum. Então ele mandou quem? Mandou quem? O Espírito vivificante, Cristo, ele mesmo veio. Agora, como foi? Eu estou falando assim de uma modo assim bem simples. Como foi que Deus, ele nos deu a redenção? Ele tomou em si todos os nossos pecados naquela cruz. Ele tomou todos os nossos pecados segundo as profecias. E agora ele nos deu a vida dele. Foi uma troca. Escute, os sacrifícios ali em Levítico, Êxodo, os sacrifícios do templo instituído por Deus a Moisés, cada sacrifício daquele para expiação do pecado era uma troca. Uma pessoa pecava e achava que estava em desacordo com a vontade, com os princípios de Deus. Então ele pegava o seu animalzinho, conforme as suas condições, e levava ao sacerdote. Ali o sacerdote examinava aquele animal. Então, depois que examinava o animal estava perfeito, estava dentro da lei. Então ele pegava, mandava que aquela pessoa colocasse as mãos na cabeça daquele animal, e ali o sacerdote, ele cortava a garganta daquele animal e ele morria. Então aquela pessoa ia para casa. Então a expiação daquele pecado foi feita pela morte daquele animal, mas aquele animal prefigurava o Cordeiro de Deus que ia morrer na cruz. Está lá em Hebreus. E aí Hebreus fala muito bem disso no Novo Testamento. Então, ali foi Jesus, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, toda a condenação que estava para nós. Então ele tomou sobre si, então ele tomou a nossa vida pecaminosa, a nossa vida de condenação, e ele, a nossa vida de maldição. E lá em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 13, diz que ele foi pendurado, ele se fez maldito. Ele se fez maldito, porque está escrito que maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Está escrito lá em Deuteronômio. Então ele se fez maldito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo se fez maldito para este aqui que não vale nada. Eu tenho que honrar muito ao meu Senhor Jesus. Este aqui, cada um de nós aqui, querido, que não fez nada. E a gente era debaixo de uma maldição porque a gente pecamos contra Deus. A gente pecou mais do que os demônios. A gente pecou mais do que todos os demônios. Porque os demônios cometeram só um pecado e foi banido, desceu do céu. O pecado não começou na terra, começou no céu. E daí ele desceu. Então quantas vezes Deus condena o homem por quantos pecados? E qual tipo de pecado? Não importa para Deus. O pecado tem consequência para o ser humano. Se for um pecado pequenininho, então as consequências que ele vai colher é pequena. Mas também se for um pecado grande, um erro grande que ele cometeu, ele vai colher um erro grande. Mas isso é para o homem, perante a justiça do homem, de homem para homem aqui na terra. Mas para Deus, toda desobediência, todas as transgressões contra Deus é pecado, não importa para Deus. Então quantas vezes, a pergunta é, quantas vezes Adão pecou? Quantas vezes Adão pecou? Adão que estava com a glória de Deus, Adão que estava no Éden, no jardim do Éden, tinha comunhão com Deus. Quantas vezes ele pecou? 2 vezes? Não! Adão pecou só uma vez. Deus não deu a ele outra chance. Está tudo bem, Adão, foi essa sua vez, eu dispenso você. Mas Deus mesmo veio atrás à procura de Adão e fez uma pergunta moral. Deus disse: Adão, onde estás? Deus estava querendo alcançar o coração de Adão.
Deus estava querendo conduzir Adão ao arrependimento. Naquele momento era para Adão dizer assim: Senhor, eu não estou mais na posição a qual o Senhor me criou, o Senhor me formou. Eu não estou mais naquela posição. Adão não disse isso. Adão disse, quando Deus disse: Adão, tu estás. Isso é uma pergunta moral, também serve para mim, serve para você. Onde é que você está? Você está em Cristo ou fora de Cristo? Você está no esconderijo do Altíssimo ou fora do esconderijo do Altíssimo? Quando uma pessoa diz assim: eu tenho Cristo, e eu digo: verdade, verdade, porque eu estou vendo você. Mas uma diferença muito grande é quando Deus diz assim: eu tenho você. Porque Deus tem o homem através de uma aliança pelo sangue de Jesus. Escute uma comparação. Noé fez aquela arca, obedeceu a Deus, fez a arca 120 anos, e agora, como todos os seres humanos, Noé poderia agora olhar e ver a arca ali toda pronta, e olhar assim e dizer: agora eu tenho a arca. Mas ele estava fora da arca. Se o juízo tivesse vindo naquele momento que Noé estava fora da arca, Noé tinha escapado com a sua família ou não? Claro que ele não tinha escapado, porque ele estava fora da arca. Mas Deus, no tempo certo, Deus disse: Noé, entra na arca. Entra na arca, tu e a tua mulher e os teus filhos e as tuas noras. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. As evidências eram muito claras, porque Deus trouxe todos os animais perto à arca. E aquela população, será que não via as evidências de que agora tinha acontecido alguma coisa fenomenal? Por que tantos animais? Porque está entrando jacaré, está entrando cobra, está entrando árvore, já agora de um casal. A sociedade estava tão empobrecida, a sociedade estava tão corrupta. Não é diferente da sociedade de hoje, não. Deus está aí abalando os céus e a terra para despertar o povo, dizer: olha, a vida, o juízo está bem aí, a dispensação do gentio está se acabando. Deus só vai tratar agora com os últimos 7 anos, bem pouco para Israel. Israel está numa guerra que entrou para 10 meses, está aí Israel com a guerra, e a guerra vai piorar cada dia mais. Está aí a Ucrânia com a guerra que já vai entrando para mais de 3 anos, e esta guerra vai culminar com a tribulação e a grande tribulação. E o tratado de paz, ela vai, tudo é tudo profético. Então os sinais estão aí, incêndio está aí. As evidências, você pode olhar no meio de comunicação que eles estão, as pedras estão clamando. Há um clamor muito grande. Não pense que a televisão, no jornal da televisão vai dizer isso para você, mas abra os canais das mídias que vocês vão ver lá. Você se assusta o que é que está acontecendo em todo o mundo, e cada vez mais a sociedade não está nem aí. E muito chega para mim e diz: pastor, olha, o fim está chegando, Jesus está voltando. Eu digo: verdade. E o que é que você está, que posição você está vendo tudo isto? Ele diz: eu não sei. Escute, tem muita gente que está assim em cima do muro sem saber o que fazer, e a palavra é esta: arrependa. Se arrepende enquanto é tempo. Arrependimento significa mudança de mente, também arrepender-se e converter-se, para que venha assim o tempo da presença de Deus. É o arrependimento. A Bíblia começou desde Gênesis, desde lá de Gênesis. Então Deus disse para Adão: Adão, onde estás? Deus estava querendo alcançar o coração de Adão, mas naquele momento Adão disse: eu vi as tuas pisadas que vinha no jardim e tive medo, porque eu estava nu. Então naquele momento Deus disse: amém, Deus te abençoe, irmã, Deus te abençoe por glorificar a Jesus. Então naquele momento Deus disse assim, ainda Deus foi mais profundo ainda para alcançar Adão no arrependimento. Adão, ele disse: quem te disse que estava nu? Era para Adão dizer: Senhor, eu Eli,
Eu observei a minha vida, não sou mais aquele mesmo. Eu não sou mais aquele mesmo, eu estou caído. Eu não sei o que Adão tinha que dizer a Deus, mas Deus estava querendo tirar de Adão uma confissão de arrependimento, uma confissão de que ele pecou, de que ele transgrediu contra Deus, de que ele não era mais digno de estar ali, nem mesmo vivo, porque o salário do pecado é a morte, e apesar que ele estava morto espiritualmente, mas Deus disse: quem te disse que estava nu? Ele disse: a mulher que tu me deste. Meu Deus, o ser humano é assim, ele culpa Deus, culpa tudo, e não vê que ele mesmo é o culpado. A Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? Queixem-se disso, dos seus próprios pecados. Pecados não confessados, pecados que estão lá no coração, pecados que vêm até mesmo dos seus parentes. Deixa eu dizer uma coisa para você, vou continuar. Então Deus deixou Adão, não encontrou arrependimento, e Adão foi para a mulher e disse: mulher, por que comeste? Por que comeste do fruto da árvore proibida? Aí a mulher, em vez de dizer: Senhor, eu transgredi, eu pequei, eu não obedeci o meu marido, eu não obedeci. Era para a mulher dizer isso, pelo menos. Deus queria tirar uma confissão de arrependimento também da mulher, mas naquele momento a mulher disse: a serpente me enganou. Então Deus olhou e ia dizer: mas para onde? Para onde? A não ser dar a sentença, a não ser dar a sentença. Amado, o nosso coração é muito enganoso, o nosso coração é muito sutil. Então, voltando para Nicodemo, o ser humano, ele precisa de um refúgio. O ser humano, ele precisa sair da sua posição de religiosidade e entrar perfeitamente, inteiramente, integralmente na religião de Deus. Quem é a religião de Deus? O que significa religião, pastor? Religião no grego, no hebraico, significa religare. Religare, a religião religare, quer dizer, ligar aquilo que estava cortado. Então, é Cristo. Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo disse em João 6,37: todo aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. É ainda no capítulo 6, no versículo 44, ninguém vai a Cristo se não for pelo Espírito Santo, se não for pelo próprio Deus. Nessa tarde eu estou aqui debaixo da graça e do poder de Deus. É Deus que está, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 20, como se estivesse através de nossa boca, clamando para você, dizer: se arrependam, se arrependam, se arrependam, porque o lago de fogo e de enxofre está bem aí à frente. Ai, ai, ai. Então naquele momento, Jesus disse também, em João 6,44, diz: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. É o Pai, é o Pai, aleluia, é o Pai, é o próprio Deus que está atrás deste pecador perdido, é o próprio Deus. Deus está atrás de cada um de nós. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai, não é outro, não trouxer a mim, e eu ressuscitarei no último dia. A ressurreição, amado. Lá em escuta que eu vou dizer uma coisa para você. 1 João capítulo 3 e versículo 1 a 3 diz assim: filhinho, agora nós somos filhos de Deus. Olha, então quer dizer que outrora não era? Agora nós somos filhos de Deus, e somos de verdade. Aí quando chega no versículo 3, diz assim: porque
diz assim, e ainda não se manifestou em nós aquilo que há de se manifestar. Mas quando Ele, assim como Ele é, nós seremos. Louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou? Você tem um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo de Jesus? Aleluia! Agora ele diz assim também no versículo 3 de João, 1 capítulo 3, no versículo 3 diz assim: e todo aquele que tem nele esta confiança ou esperança, purifique-se a si mesmo. Mateus capítulo 5 e o versículo 8 diz assim: bem-aventurados são os puros de coração, porque estes verão a Deus, serão herdeiros do reino de Deus. Amado, 1 Pedro capítulo 1 e a partir do versículo 13 diz assim: como se chama Deus por Pai, e como é santo aquele que vos chamou, sedes também vós santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Não é em algumas coisas, é em toda maneira de viver. No meu procedimento. Deixa eu dizer uma coisa para você que você vai se assustar agora. Vai se assustar agora. Deus não tem compromisso com homem nenhum na terra. O soberano todo-poderoso não tem compromisso com nenhum homem na terra. Não tem? Me explique isto. Não. Agora, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, no momento em que Deus, Ele vem ao homem e faz uma aliança com o homem, Ele se compromete com este homem mediante todos os parâmetros, todos os requisitos que se encontram na sua aliança para com este homem, e este é autossuficiente, totalmente e plenamente suficiente para este homem voltar a Deus e viver com Deus aqui na terra. Agora, é essencial que quando Deus entra em um compromisso, em uma aliança comigo e com você, é essencial que cada um de nós também vamos a obedecer e andar dentro dos requisitos desta aliança. Aí é que tem a santificação, a santidade. Buscai a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amado, tem que ser santo. Como é que eu vou voltar para Deus se eu for alcançado pelo sangue de Jesus? Escute, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, se aquele que anda na luz, como na luz ele está, aquele que anda na luz é verdade, a luz é o próprio Senhor, a luz é o próprio Deus, que anda na luz, como na luz ele está, tem comunhão uns com os outros. Agora, porque o sangue está ali, no versículo 7 de 1 João capítulo 1, e diz assim: e o sangue de Jesus Cristo nos purificará de toda a injustiça, de todo o pecado. E quando eu, meditando nisto, fui compreender, quando eu li Isaías no capítulo 6, sabe o que significa andar na luz? Sabe quando é que você conhece de que você é um pecador, de que você está enganado pelo seu próprio coração, está enganado pelo sistema, está enganado pelo próprio Satanás e os demônios? Sabe por quê? Você tem que ter muito cuidado, porque quanto mais você não anda na luz, se eu ando na luz, eu vejo a minha sujeira. A palavra quem liberta, a palavra quem santifica. Quanto mais você acende a luz dentro da sua casa, de um recinto, as trevas são dissipadas. Você consegue enxergar poeiras, você consegue enxergar vestígios que antes você não via. Por isso que eu digo que muitas pessoas que estão neste mundo estão andando na porta larga diretamente para a perdição, porque elas estão vivendo no
seu racional, no seu estilo de vida, de viver, sem nada de santificação para Deus. Se separa para algumas coisas, mas não plenamente. Deixa eu dizer uma coisa, já que toquei em Isaías. Isaías era um profeta bem sucedido de Deus, um profeta que tinha comunhão com Deus. Ele já estava com 4, no quinto, tem 5 versículos dele ali na Bíblia, lá no livro dele próprio, Isaías. Você pode olhar no capítulo 5 que você vê Isaías dizendo assim: ai daquele, ai daquele, ai daquele, ai daquele. E ele via a sociedade em decadência moral, em decadência espiritual, em todos os parâmetros sociais, sem distinção de pessoas, sem sexo. Ele via ali e ele começava a dizer que esta sociedade estava corrupta, estava perdida, e ele dizia: ai daquele, ai daquele, ai daquele. Tem no capítulo 5, tem 7 vezes ali. Mas um dia Uzias morreu. Uzias era parente distante de Isaías. Isaías ficou triste, ficou abatido, porque ele viu a decadência moral daquela sociedade. E Uzias era um rei justo, não vamos dizer justo, era um rei que, se ele morresse, era pior, já estava ruim com ele, e sem ele era pior. Então agora ele morreu, e Isaías se abateu muito, e naquele abatimento vendo a sociedade conhecendo um pouco a Deus, porque ninguém conhece Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais isso transcende o nosso saber, que Deus é infinito em tudo. Então naquele momento Isaías, diz a Bíblia, Isaías capítulo 6, diz que ele foi ao templo. Quando ele foi ao templo, Deus, na sua graça e misericórdia, Deus se revelou para ele. Diz que quando ele entrou no templo, ele viu a glória do Senhor. E a primeira coisa que Isaías olhou, Isaías viu que o manto, que significa autoridade, poder, o manto do rei Osias, pode ser que cobria as sandálias ali quando ele sentava no trono. A autoridade, que significa o manto é a autoridade real. Mas Deus mostrou para Isaías que ali estava a plenitude de autoridade, soberana autoridade. Enchia o templo, as portas do templo se abalavam. E ele viu quando estava ali 2 serafins, 2 anjos, e um dizia para o outro. Isaías olhou bem, Isaías olhou e observou, viu que cada anjo tinha 6 asas. Então com 2 asas ele cobria os pés, com 2 asas ele cobria os rostos, os anjos, os serafins, os querubins. Então cobria os rostos, e com 2 asas voava. Deixa eu dizer uma coisa para você. E ele dizia um para o outro: santo, 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 aleluia. Deus te abençoe, aleluia. Deus te abençoe, meu irmão, glorificando a Deus. E naquele momento Isaías disse: ai de mim, porque eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, a glória do Senhor, vi a glória do Senhor. E ele disse: eu vou perecer, e eu vou morrer. Agora, ele confessou o pecado dele. Ele disse assim: olha, aquele que antes dizia ai daquele, ai daquele, ai daquele, ele agora disse: ai de mim. Ele disse qual era o pecado dele, e ele confessou o pecado dele. Ele disse: porque sou um homem de lábios impuros, e habito em meio um povo de impuros lábios, e vi a glória do Senhor. Porque ele se arrependeu, e porque ele confessou o pecado, disse que um anjo saiu com uma tenaz, pegou uma brasa do altar com uma tenaz e tocou a boca, os lábios de Isaías. Quando você confessa o pecado, aquela brasa significa o sangue de Jesus, que purifica. Só o sangue de Jesus purifica. E ali ela disse, o anjo disse assim: purificado está os teus pecados. Quem é que purifica pecado se não for o sangue de Jesus, tirado com a tenaz? O sangue de Jesus é tão quente, é tão quente, é tão poderoso. O sangue de Jesus é tão poderoso. E nesta tarde e nesta hora ele está aqui. Ele está aqui para perdoar o seu pecado. Ele está aqui para te justificar. Ele está aqui para te salvar.
Louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus tem que se arrepender, amados irmãos. Arrependei-vos, arrependei-vos. Sabe quantas vezes eu me arrependo? Todos os dias, todos os momentos eu me arrependo. Sabe quantas vezes eu entrego minha vida a Jesus? Todos os dias, toda hora eu entrego minha vida a Jesus. Sabe por quê? Porque na Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14, diz assim: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e este tem direito de entrar pelas portas. Lavam está no presente contínuo. Significa que todos os dias, eu e você tem que estar sendo lavado pelo sangue de Jesus. Ai, meu Deus, meu Deus. Essa tarde, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Os tempos para nós estão no fim. Está no fim. Os tempos para nós estão no fim. Acabou. Porque a voz está aí ecoando. Lembre-se, quando Jesus contou uma parábola do reino de Deus, em Mateus 25 ele disse: porque o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que esperavam o noivo. 10 virgens. O noivo demorou, e as 10 se adormeceram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se uma voz de alguém dizer: eis que aí vem o noivo, saiam ao encontro dele. Está lá, Mateus 25, versículos 5 e 6. Então elas se despertaram. Disse que as 5 prudentes que tinham azeite e tinha reserva começaram a lidar com as lâmpadas e prepararam o azeite. As outras 5 estavam ali e não tinha reserva, não tinha azeite. Escute, na terra tem 2 tipos de pessoas. Tem aqueles que lutam, tem aqueles que dão o preço, tem aqueles que morrem para si mesmo, morre para o seu ego, morre para o pecado, morre para tudo, é desprezado, é caluniado, é isso, mas a sua visão está em Deus. Ele busca não as coisas da terra, busca as coisas de cima, conforme Colossenses capítulo 3, onde Cristo está e não a deste mundo, porque ele sabe que a vida dele está escondida em Cristo, com Deus, e Cristo que é a nossa vida, quando ele se manifestar, versículo 4, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Isso significa termos um corpo glorificado. Então é esse tipo de gente que tem esta esperança, que olha para cima, não mais para as coisas deste mundo, vive como morto, mas eles estão como morto para a carne, mas vivo para Deus, pregando a palavra, vivendo a palavra, resplandecendo como astro em meio a uma geração pervertida que está na terra, amados. Então é isso que Deus quer, essas virgens cheias de azeite, lidando com o azeite da última hora. Mas acontece que havia 5 também, que estavam no mesmo protocolo, sabendo a mesma coisa, indo para o mesmo lugar, e hora que elas foram. Elas foram, e quando elas chegaram lá, a porta se fechou. E a porta se fechou, diz na Bíblia, no versículo 13 de Mateus capítulo 25, que elas bateram na porta, o versículo 13 diz assim: eu não vos conheço. Ai. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. No dia que Noé entrou na arca, Deus fechou a porta, Deus viu que Noé estava na arca, então Deus disse: agora vem o juízo. O juízo vem. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui na terra, não pense que vem coisa boa, não. Sabe o que é que detém o engano aqui na terra? Sabe o que detém ainda o aparecimento do anticristo, da besta, do governo e do falso profeta, que ele já está aí, mas sabe quem está detendo ela ainda? É o Espírito Santo. Foi quando ele foi tirado da terra, vem o que? A porta se fecha para aqueles que ficam. E vem o que? A grande ira de Deus sobre a terra. A igreja modelo do arrebatamento é a igreja de Filadélfia.
Filadélfia, capítulo 3, versículo 10, diz assim: porque tendo poucas forças, não negasse o meu nome, mas e guardaste a minha palavra. Por isso que eu também te guardarei no dia em que vier a ira para provar toda a terra. É a igreja que vai ser guardada, amados irmãos. É a igreja que não tem, diz assim, eu tenho muita força. A igreja que vai ser guardada, irmão, por Deus, que Deus ama, que Deus tem na terra. Não é aquela igreja que diz, eu sou forte, eu não preciso, eu tenho de tudo, eu já tenho sabedoria, eu já sou rica. Não, isso é Filadélfia. É Filadélfia. Não queira ser um crente filadelfiano. Aliás, laodiceiano, mas queira ser um crente filadelfiano. Aleluia! Mas o crente Laodiceia, o laodiceiano é aquele que diz Cristo está fora. Cristo está fora. Não, aqui a gente tem de tudo, aqui a gente tem teólogo, aqui a gente tem de tudo, tem sabedoria, a gente tem a liturgia do culto, a gente tem tudo. Mas não, ele está forte, então você está muito forte. Então você não precisa de Jesus, não precisa mais. A igreja que Deus ama é aquela igreja que diz eu não tenho força. É aquela igreja que diz eu dependo de ti. Mateus capítulo 5, há uma passagem lá que diz assim, é o primeiro versículo. Mateus capítulo 5 e o primeiro e o segundo versículo, que diz assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, você sabe o que significa pobre de espírito? É aquele que não se apoia no seu racional, é aquele que não se apoia nos valores que ele conquistou aqui na terra, é aquele que não se apoia na sabedoria humana, é aquele que não se apoia no achismo de outra pessoa, é aquele que depende totalmente do Espírito Santo. Por isso que Hebreus, no capítulo 12, o escritor hebreu diz assim: correi com perseverança a corrida que vos está proposta, porque estáis em volta com uma multidão de testemunha. Que essa multidão de testemunha são aqueles de Hebreus, no capítulo 11, aqueles que não têm o que a gente tem, aqueles que não tinham Bíblia, aquele que não tinha igreja, aquele que estava vendo a redenção em Cristo Jesus, como Moisés que viu o invisível pela fé. Era aquele que esperavam aquilo que nós já temos, era aqueles que guardou a fé. Eles estão dizendo para nós: vai, você consegue. Agora tem uma coisa, tenha cuidado que o pecado está bem perto de você, querendo te tragar, querendo embaraçar você. Eu quero dizer uma coisa para você que quer almejar o reino de Deus e quer ir para o céu, quer ir estar com Deus, a eternidade com Deus. Cuidado com os embaraços desta vida, desembarace de tudo. Se seu marido quer te embaraçar, deixe ele, corra a sua carreira olhando para Jesus. Se tua esposa quer te embaraçar, corra a sua carreira olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Corra para Jesus. Resista ao pecado, porque só em Cristo Jesus, só em Cristo Jesus. Não está dizendo que você tem que olhar para outra coisa. Para onde você está olhando? Isaías 45, versículo 22, o Senhor, usando o profeta Isaías, diz: olhai para mim todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e sereis salvos. Olhai para mim todos moradores da terra e sereis salvos. Olhar para Deus. Você está olhando para quem? Você está olhando para quem? Para você mesmo. Você é um idólatra. Você está olhando para quem? Para o pastor? Você é idólatra dele. Você está olhando para quem? Para a sua sabedoria. Você é idólatra do seu próprio coração. Muita gente pensa que idolatria é só imagem e outras coisas. Idolatria é aquele pecadinho sutil dentro de você mesmo. O que é idolatria, pastor? Idolatria é tudo aquilo que você coloca antes de Deus. É que você coloca antes de Deus. Primeiro isso, primeiro eu, primeiro
isso aqui, depois Deus. Você é um idólatra. E idolatria é abominação a Deus. Cuidado! Nesta tarde, Deus está nesta tarde clamando a você, para você ter cuidado. A igreja que vai subir é a igreja pura. O apóstolo Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 27, que ele preparou, Jesus preparou com a sua própria morte, para si mesmo, uma igreja pura, sem ruga, sem mácula, sem nada de coisas deste mundo, totalmente pura como ele é puro. Essa é a igreja. E como é que nós vamos alcançar isto? Através do sangue de Jesus. E como é que eu quero chegar a este ponto? Nos arrependendo. Se arrependam. E neste momento eu quero agora convidar você. Depois eu vou cantar mais uns cânticos. Mas eu quero convidar você para se arrepender. Para se arrepender. Vamos nos arrepender. Eu mesmo sou o primeiro a se arrepender. Meu Deus, vamos se arrepender. Diga assim comigo, onde quer que você está. Esta é a oportunidade, comece de novo. Comece de novo, a hora é agora. O arrebatamento pode ser antes mesmo de terminar esta confissão. Então você agora tem um momento e essa oportunidade. Diga assim comigo, Senhor meu Deus, eu vi a tua palavra. Eu reconheço que eu sou um pecador. E estou, Senhor, nesta hora, aos teus pés, patentemente descoberto diante dos teus olhos, e sei que o dia do juízo vem aí, e eu não quero, Senhor, a perdição, mas a tua salvação. Eu me arrependo de todos os meus pecados, quero começar de novo, Senhor, quero começar de agora, Senhor. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, purifica com o teu sangue. Espírito Santo, estabeleça os teus propósitos em meu coração, estabeleça a eternidade em meu coração, estabeleça o teu querer em meu coração. Espírito Santo, eu quero nesta hora depender totalmente de ti. Eu quero nesta hora servir ao Senhor em justiça e em santidade. Me ajuda, me sustenta, me revela, me inspira. Senhor Espírito Santo, sei que tu és Deus e quero nesta hora me render aos teus pés e declarar que eu nasci de novo e vou começar uma nova vida de novo. Aconteça o que acontecer, mas os céus estão comigo, o Senhor está comigo. Por isso eu te recebo como o meu Senhor e único Salvador da minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se você fez esta oração, então você mantenha-se firme e o Senhor vai estar com você.